Boa noite, queridos. Bem-vindos ao seminário online ministrado pelo Dr. Hélio Potim, intitulado Bíblia e Ciência, identificando princípios para a adoração. Eu me chamo Geraldo Alvim e sou um dos administradores do grupo. Estou à disposição de todos. Oremos para dar início ao seminário. Santo Deus, pedimos sua presença nesse estudo. Esteja com todos nós, dando discernimento e nos preenchendo com teu Santo Espírito. Perdoa as nossas falhas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meus irmãos e meus amigos, que juntos vamos participar deste seminário sobre música e adoração. Iniciando, eu vou fazer uma apresentação própria, ou seja, a minha apresentação, para que vocês tenham noção de quem eu sou e por que nós estamos realizando esse seminário e por que eu estou fazendo esta palestra. Eu quero dizer, o meu nome é Hélio dos Santos Potim. Nasci na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1959. Portanto, tenho 60 anos. Sou casado com a Rose, uma mulher. Há quase 4 anos. Rose e eu temos um filho de 2 anos, chamado Teodoro. Eu nasci num lar de pais adventistas. E por isso, há 50 anos, sou batizado e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante esse tempo em que estou na igreja, já desempenhei várias funções na mesma, como diretor do departamento de jovens, diretor da escola sabatina, diretor de departamento de mordomia, da saúde, diretor de música, e atualmente eu sou o primeiro ancião na igreja do distrito do Parque Pinheiro Machado, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando bem mais jovem, estudei na escola adventista, no primário, no ginásio, e depois no ensino médio, em Taquara, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Quando estive no IACS, aprendi a tocar trompete e também participei cantando em alguns corais. Depois eu saí do ensino médio no IACS e fiz a faculdade de Ciências Biológicas como graduação. Biologia, parte dessa faculdade eu fiz na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e terminei na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Por que lá? Porque eu fui para São Paulo a convite para dar aulas de 5ª a 8ª série, aulas de ciência e matemática de 5ª a 8ª série, nas escolas adventistas da Associação Paulista Leste, na cidade de Mogi das Cruzes, depois em Guarulhos e São Paulo. Lecionei por 5 anos nas escolas da Associação Paulista Leste. Portanto, conheço a organização adventista por fora e por dentro. Depois lecionei 1 ano no ensino médio, numa escola adventista de Porto Alegre, e alguns meses lecionei também no IACS. Tanto em Porto Alegre como no IACS, foi no 2º grau, e como professor, então, da disciplina de Biologia. Eu saí de São Paulo justamente para tentar estudar nos Estados Unidos. E como eu não consegui o visto para ir para os Estados Unidos, então eu resolvi ir para Porto Alegre para fazer mestrado e doutorado. Então, enquanto estive em Porto Alegre, eu regi o Coral Adventus da Igreja Central de Porto Alegre por alguns anos. E enquanto em Porto Alegre também ainda participei de um grupo instrumental tocando trompete. Quando eu estive, então, esse tempo em Porto Alegre, aproximadamente 13 anos,
Eu fiz o mestrado durante 4 anos e o doutorado durante 7 anos na disciplina de Fisiologia Humana, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu sou doutor, mas não sou médico. Eu sou doutor por fazer o mestrado e o doutorado em Fisiologia, defendendo uma tese. A tese que eu fiz foi sobre a influência dos radicais livres no coração. Então, por isso, eu sou doutor, mas não sou médico. Em 1999, eu fiz um concurso na Universidade Federal do Sergipe, em Aracaju, e fui morar em Aracaju durante 3 anos e meio. Enquanto estive em Aracaju, eu regi o coral da igreja lá. E depois de 3 anos e meio, eu fiz um concurso na Universidade Federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, desde 2003, eu estou aqui em Santa Maria. E atualmente, eu trabalho como professor na Universidade Federal de Santa Maria, dando aula da disciplina de Fisiologia Humana para os cursos da área da saúde. O que essa disciplina de Fisiologia Humana ensina? Ela ensina justamente sobre o funcionamento de todos os órgãos do corpo, todos os aparelhos do corpo. E então, por isso que nós, quando vamos, à medida que vamos seguindo com o nosso seminário, vocês verão eu falar principalmente do sistema nervoso. Então é algo que eu conheço, é algo que eu fui formado e é algo que eu estou naturalmente ensinando. Enquanto estava desempenhando essas funções de música na igreja, eu notei que a partir da década de 80, a música de adoração na igreja começou a mudar. Então eu procurei participar de palestras sobre música, encontro de músicos, procurei a literatura sobre música na igreja, com o intuito de entender se essa mudança que estava acontecendo na música sacra continuava como uma música aceitável na verdadeira adoração a Deus. Enquanto eu estava participando, tocando trompete no grupo instrumental em Porto Alegre, algumas vezes no playback, acompanhando o grupo, nós usávamos uma música marcada por bateria, entendendo que a bateria seria um instrumento usado e se fosse bem utilizado de maneira correta, nós usaríamos na música de adoração. Em Aracaju, quando eu morei lá, eu vivenciei uma música mais ritmada e vi que os playbacks que estavam sendo usados na igreja tinham cada vez mais a presença de bateria marcando o ritmo. E eu comecei então a me perguntar e depois, nas minhas orações, perguntar para Deus: esse ritmo da música sacra está mudando, ficando mais ritmado, marcado por bateria? Tá muito parecido com o ritmo da música popular. Eu quero entender, Senhor, qual é a tua vontade? Será que isso está de acordo com a música de adoração? Eu comecei a orar por isso. Depois de 3 anos e meio que eu voltei de Aracaju, aqui em Santa Maria, quando eu estava preparando as aulas para o curso de medicina, as aulas de neurofisiologia, que é a fisiologia do sistema nervoso, eu me deparei com vários artigos escritos por um neurofisiologista chamado Norman Weinberger. E ele falando sobre como a música, os elementos da música atuam no nosso organismo, influenciando a liberação de hormônios pelas glândulas e influenciando a liberação de neurotransmissores que influenciam na nossa memória, nas nossas emoções e na nossa mente. Então eu comecei a entender
quando eu lia a Bíblia e Ellen White, que falavam em adoração em espírito e em verdade, adoração com espírito e entendimento, e eu comecei a entender, então, de acordo com o que esses artigos científicos estavam dizendo, em que elemento da música pode influenciar o nosso entendimento e o nosso espírito. Então eu comecei a estudar e a fazer uns slides sobre os efeitos da música no corpo e como isso ajudaria e ajuda a entender os princípios bíblicos e do Espírito de Profecia sobre a música de adoração. Depois que eu terminei essa primeira parte de slides, eu enviei para o pastor Ayrton Keller, o presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enviei para ele me dizer, apreciar esse trabalho que eu estava fazendo e se estava de acordo com o pensamento e os escritos da Igreja Adventista. Então o pastor Ayrton, depois de ler e apreciar o meu trabalho, ele indicou o meu nome para fazer palestras no NASP. Eu fui convidado, então, a fazer uma palestra no encontro de músicos no NASP Engenheiro Coelho, em janeiro de 2007. Desde então, eu tenho sido convidado para fazer palestras sobre adoração, sobre a música de adoração e efeitos da música no corpo em várias igrejas, alguns colégios e também na Universidade Adventista. Eu quero destacar, meus irmãos, dentro desse trabalho que eu tenho feito, tenho encontrado sempre pessoas que se mostram entusiasmadas por saber alguma coisa a mais de que não tinham encontrado até agora. Numa depois de algumas dessas apresentações, eu resolvi escrever um artigo sobre a música que agrada a Deus, levando em consideração tudo o que eu tinha descoberto nos escritos científicos e procurando também associá-los com a Bíblia e colocá-lo à apreciação junto com o que Ellen White apresenta. E eu coloquei esse artigo na internet e ele está em alguns sites, como o site Música de Adoração. E então um pastor do NASP, da Universidade Adventista em Engenheiro Coelho, leu o meu artigo e me fez um convite para eu fazer uma palestra sobre Ellen White, música e fisiologia humana, no 11º Simpósio Bíblico Teológico Sul-Americano no NASP. Isso foi em 2015. E isso está na foto anexa que vocês estão acompanhando aí, o título no caderno que tem o resumo das palestras de todos os pastores que lá estavam, pastores de toda a América do Sul, justamente versando sobre esse assunto. Então, depois disso, eu continuo realizando palestras na igreja. Como adventista, nesta igreja eu aprendi que a verdade está disponível a todos e a qualquer pessoa, e ela se encontra na Bíblia. Se nós acessarmos a Bíblia, nós encontraremos a verdade. Esta igreja, a Igreja Adventista, me ensinou a isso, que tudo que nós ouvimos e aprendemos deve ser comparado com a Bíblia. Ali está a verdade. Então eu aprendi que nenhuma igreja tem o monopólio ou a exclusividade da verdade. A verdade é Jesus Cristo. E a Bíblia dá esse testemunho. E a Bíblia sendo acessível a todos, nenhuma igreja tem este monopólio ou essa exclusividade. Agora, nós, como Igreja Adventista, a Igreja Adventista foi fundada com o objetivo, com a responsabilidade, com a missão de ensinar a verdade aos outros. E por isso,
Deus deu a esta igreja, ou escolheu dentro desta igreja, uma profetisa, um profeta. No caso, uma profetisa, porque foi ela quem aceitou trazer a mensagem para esta igreja, justamente para esclarecer e adaptar as verdades bíblicas para o tempo do fim, o qual estamos vivendo. Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Nós não temos privilégio nenhum maior que outras igrejas, mas sim uma responsabilidade maior, porque temos disponível tudo o que é possível para sabermos a vontade de Deus sobre cada um dos assuntos e dos aspectos importantes para a salvação. E essa responsabilidade, meus irmãos, não é apenas de líderes, é de todos nós, membros da igreja. O que nós vemos quando entendemos o conflito entre Deus e Satanás? Deus e Satanás estão num conflito pela adoração, a nossa adoração, nós habitantes da terra, nós pecadores. Então, irmãos, nós não estamos, quando buscamos a verdade e quando buscamos explicar a verdade, não estamos debatendo entre nós mesmos. Mas em na Bíblia, no livro de Efésios, né? Escrito por Paulo, no capítulo 6 e versículo 12, deixa bem claro para nós que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra as forças espirituais do mal. Então, muitas vezes, nós não compreendemos posição diferente das pessoas na busca da verdade e na explicação da mesma. Nós todos estamos agindo como membros da igreja ou como líderes, todos estamos procurando explicar aos nossos irmãos e também às pessoas que não são da nossa congregação a verdade que está na Bíblia. E para isso temos o auxílio do Espírito de Profecia para explicar todas as coisas. Por isso eu vejo como ponto importante estudarmos como deve ser a verdadeira adoração. No livro bíblico de João, capítulo 4, versículo 23, está escrito que Deus procura verdadeiros adoradores. Eu entendo então que existem falsos adoradores, por isso Deus procura verdadeiros adoradores. Eu tenho a certeza que todos vocês que entraram nesse grupo, entraram porque querem saber mais como realizar uma adoração verdadeira a Deus. Assim, meus irmãos e amigos, eu tenho como objetivo, neste seminário, revelar a vocês o que eu descobri, tanto nos estudos científicos, como em livros escritos. A maioria desses livros escritos por pessoas que não são crentes, que não conhecem a Bíblia, mas que fizeram estudos científicos da música agindo no organismo. Eu também tenho aqui, sobre a minha mesa nesse momento, 18 livros escritos por pastores, membros leigos, que falam sobre a música e sobre a adoração. O livro escrito por Ellen White, Música e sua influência na vida do cristão, e muitos outros que eu usei para chegar às conclusões que eu vou passar para vocês nesse seminário. Então, esses estudos científicos nos ajudam a compreender como adorar a Deus em espírito e em entendimento. É isso que está escrito na Bíblia e nos livros do Espírito de Profecia. Então, eu primeiramente vou explicar como a música ela é entendida e traduzida no sistema nervoso. Quais os elementos da música e como cada um deles atua e como ele produz efeitos e em qual parte esses efeitos no nosso organismo. Vou explicar como e por quê. Nem todos os instrumentos são apropriados para a música de adoração. Isso, no meu entendimento, depois de ver o efeito que eles têm, a natureza de cada um deles, e baseado nos princípios da ciência, da Bíblia e do Espírito de Profecia,
Eu vou passar a vocês o que eu entendo sobre os vários instrumentos. Vou apresentar também as características da música do céu. Essas características foram ouvidas e descritas por Ellen White em seus livros. Vou falar também sobre o que aprendi na Bíblia e nos escritos de Ellen White sobre a verdadeira adoração. Vou falar também sobre, no final, dar um resumo das características da música que agrada a Deus e da música que não agrada a Deus, conforme eu compreendi. No final, eu enviarei para o grupo aquele texto que eu fiz, que contém um resumo de tudo que nós vamos falar neste seminário. Como essa é a primeira vez que eu apresento uma palestra via WhatsApp, sem ter perguntas, sem ter a interação ao vivo, eu espero que eu consiga passar a vocês de uma maneira que vocês compreendam tudo que eu escolhi para explicar neste grupo. Quero ressaltar que tudo o que eu falar aqui, vocês podem e devem comparar com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Eu vou dar todos os textos, eu vou dar todas as referências e vocês devem ir e conferir para ver se é isso mesmo que está dito lá. E eu quero dizer para vocês também que, assim como nós desse grupo, da direção do grupo, estamos orando desde muito tempo para que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver e a orientar sobre esse assunto, eu quero que você pare também e ore e peça que o Espírito Santo cumpra a promessa de guiar-nos em toda a verdade. E se o Espírito Santo lhe convencer de que você deve fazer mudança na adoração, então você faça, mas a decisão é sempre de cada um. O Espírito Santo nunca nos obriga a tomar decisões a favor ou contra o que ele está dizendo. Então, o que eu vou explicar aqui, o que vocês vão por conta própria pesquisar. Orem para que o Espírito Santo os ajude a entender e, se lhe convencer de que deve fazer mudanças, faça de acordo com a vontade do Espírito Santo. Eu li 18 livros sobre música e adoração, escritos sobre este assunto, até um livro escrito por uma professora protestante. Fiz isso e faço isso com o objetivo de orientar. Eu não tenho a verdade absoluta. Então, eu vou procurar orientar vocês à medida do que eu vou explicando, né? Tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento. Então, esse objetivo não é de criticar, nem é de anular qualquer outro ponto de vista ou visão a respeito da música de adoração. Tudo que eu vou passar para vocês está à disposição nos livros, na internet, está à disposição de qualquer pessoa que queira pesquisar como eu e como outros membros fizeram e estão fazendo para poder falar algo embasado na ciência e principalmente de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. A Igreja Adventista tem proporcionado orientações aos seus membros sobre música e adoração nos meios oficiais da igreja, como Filosofia Adventista de Música, o Manual da Igreja Adventista, Música para a Igreja na América do Sul e outros. Tem várias publicações, estilo de vida cristão, e isso vocês podem e devem procurar e acessar e comparar para ver o que nós falaremos aqui e mostraremos aqui, e vocês podem concluir que estará sempre de acordo com esses documentos oficiais da igreja. Porque eu entendo que os documentos oficiais da igreja é que revelam qual é a posição da igreja, e não o que muitos de nós ou muitas pessoas ou muitos palestrantes falam que é a posição da igreja. E eu quero conclamar a vocês e pedir
que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe durante esse seminário e nas decisões que nós vamos tomar e as ações que vamos fazer depois que ele terminar. Meus amigos, entrando então na explicação de como a música é percebida no cérebro. Eu quero dizer que esses slides e essas explicações todas eu tenho realizado ou conseguido nos livros de fisiologia, tá? Todas as outras partes científicas que necessitarem de referência, quando eu enviar o artigo que eu escrevi, todas as referências estarão lá, está certo? Então vamos para uma das muitas definições de música. Tem muitas definições de música, né? Mas a que eu vou usar aqui é a definição que diz o seguinte: a música é a arte de combinar sons de modo agradável ao ouvido. E nós vamos ver que quem define o que é música é o cérebro e não o ouvido. Mas esse é uma definição que eu gosto de usar. Então, conforme tem os slides que vocês podem ver aí, o primeiro slide está mostrando o seguinte: como a música é a arte de combinar os sons, então ela depende do som, ela é a arte do som. Nós vamos começar a definir o que é o som. Aí tem um aparelhinho chamado diapasão de metal que está sendo percutido. E quando ele é percutido, ele forma ondas de compressão e descompressão do ar. Então, isso é som. O som são ondas de compressão e descompressão do ar. Nós fomos criados por Deus com a capacidade de traduzir essas ondas de compressão e descompressão do ar em som. Quem faz essa tradução é o cérebro. Então, se essas ondas do ar alcançarem o cérebro, numa região determinada do cérebro, então essas ondas serão traduzidas, compreendidas pelo cérebro como som. Então vamos para o segundo slide. Essas ondas, elas podem ser representadas na forma que está no desenho aí. Uma onda tem uma amplitude ou altura, que é da parte de baixo até em cima, né? Da curvatura de baixo à curvatura de cima, essa é a amplitude ou altura da onda. E toda onda também tem um comprimento, que vai de uma curvatura superior a outra, ou de uma curva inferior a outra curva inferior. Esse é o comprimento da onda. Então, o que acontece? O nosso cérebro tem que captar essas informações das ondas, essas características da onda, e transformá-la nos elementos do som que nós conhecemos. Então, vamos com calma analisar essas ondas. Desse lado esquerdo do nosso slide, no segundo desenho, nós temos duas ondas, uma vermelha e uma azul. Então, notem que o comprimento dessas ondas são diferentes. Esse comprimento da onda determina a frequência. E essa frequência da onda é traduzida pelo nosso sistema nervoso em grave ou agudo, ou seja, em tom, e que nós conhecemos isso como nota musical. Cada nota musical tem uma frequência determinada pelo comprimento das ondas. Então, essa frequência, esse comprimento da onda é que o nosso cérebro traduz como som grave ou som agudo. Então, vejam ali, aquela onda azulzinha que tem o comprimento menor tem uma maior frequência,
ou seja, mais ondas numa unidade de tempo, é possível se propagar. Então, o nosso cérebro traduz uma onda com comprimento menor e uma frequência maior em som agudo. A onda vermelha tem um comprimento maior, portanto, uma menor frequência, menos ondas, menor número de ondas será possível ser formada numa unidade de tempo. Então, o nosso cérebro traduz essas ondas no comprimento maior em menor frequência como som grave. Tá certo? Agora vamos para esse desenho de baixo, na esquerda aí, o bem de baixo. Aqui nós temos ondas com o mesmo comprimento, a onda azul e a onda vermelha têm o mesmo comprimento. O que está diferente delas é a altura ou a amplitude da onda. Então, pela altura da onda ou a amplitude da onda, o nosso cérebro interpreta isso como intensidade do som, forte ou fraco. Quanto maior a altura da onda, no caso aqui a vermelha, mais forte o cérebro interpreta do som. Então, mais forte será o som. E a onda com a azul, que tem uma altura menor, o cérebro interpreta como o mais fraco o som. Né? Desse lado direito desse slide também aparecem as ondas sonoras. Essa primeira onda que aparece ali, está dito tom, seria uma onda que raramente é encontrado na natureza, a não ser por um aparelho, né, que chama-se o tom puro, que você tem só uma onda, mas vejam que o tom, o cérebro interpreta como tom ou nota musical aquela onda que tem um comprimento definido. Então veja que esse tom fundamental aí, né, ele tem uma onda, só uma onda, com uma única forma, mas um comprimento definido. Esse segundo desenho que está escrito som ali, ó, esse é o que naturalmente nós encontramos na natureza. Ele tem um comprimento definido, porém várias ondas que se somam, e cada uma dessas ondas são proporcionais uma à outra. Por isso que essa soma resulta numa onda com um formato diferente da primeira, porém com um comprimento definido. Então, esses são os sons, a maioria dos sons que nós recebemos são esses. Nesse terceiro desenho, vocês vejam que tem ondas com formatos diferentes e que comprimentos diferentes, ou seja, um comprimento indefinido. Nenhuma dessas ondas tem o mesmo comprimento. Então, quando esse tipo de som chega ao nosso sistema nervoso, em todos os organismos humanos, eu estou falando de fisiologia humana, não estou falando de animais. Então, em todos os organismos humanos, o nosso sistema nervoso traduz esse som como ruído ou barulho. Então, ruído ou barulho é o som que não tem um comprimento definido. As ondas não têm um comprimento definido. Vamos então agora para o terceiro slide. Esse terceiro slide, que tem o título de Determinação do Tom na cóclea, aparece o nosso ouvido externo, ou a orelha, e um canal, né, chamado de canal auditivo, que conduz essas ondas de compressão e descompressão do ar até o ouvido médio, onde está o tímpano e 3 ossinhos, e esses conduzem essas frequências de vibrações para o ouvido interno, que é a cóclea. E nesse slide, então, tem apenas uma das membranas que existe no interior da cóclea. A cóclea é um órgão membranoso que está na forma de um caracol circular, mas essa membrana aí, de uma forma didática, ela foi estirada para nós vermos a sua constituição. A base dela, que está bem próxima aí dos ossículos, né, dessa membrana chamada membrana basilar,
ela é mais estreita, o ápice está aqui bem do lado direito, é mais largo, e a constituição dessa membrana na base é mais juntinha, e a constituição no ápice é mais frouxa. Então, as ondas que têm um comprimento menor e a maior frequência, que determinam o agudo, ela vai fazer vibrar aqui na base, nesse início dessa membrana, é que vai ter uma onda com maior amplitude. Então, o sistema nervoso, nós vamos ver depois, ele tem receptores aqui nessa membrana, que passa essa informação para o nervo auditivo e envia para o cérebro, então ele vai traduzir como um som agudo. À medida que vai se deslocando para a direita uma onda com maior amplitude, então o cérebro determina como sons médios, e bem aqui na pontinha do lado direito, no ápice, né, está essa membrana vai vibrar com uma maior amplitude em sons com uma onda mais comprida, ou seja, o cérebro traduz como sons graves. Então, na base, bem na esquerda, aí, sons agudos, no meio, sons médios, e do lado direito, os sons graves. E ali em cima nós vemos, né, o comprimento das ondas. O mais curto é o primeiro lá em cima, que são sons agudos, e o mais à direita, os sons graves. Vale lembrar nesse momento que quando essas ondas sonoras penetram nos objetos, essas ondas de frequência menor aguda, ela penetra uma distância muito pouca nos corpos, enquanto uma onda de comprimento maior para os sons graves, ela penetra mais e vai mais longe no ar e nos corpos, e que é por isso que muitas vezes passa um automóvel com um som grave, em volume alto, e faz vibrar, né, vidraças, cadeiras e outras coisas. É por essa característica da onda sonora do grave. Vamos para o slide número 4, analisando agora. Então, o que aparece ali? Aparece a membrana basilar ali embaixo, aquela que nós mostramos antes, só que agora com os receptores, que são essas células, hair cell, que está escrito ali, né? Umas células com cílios em cima. E, então, essas células é que vão perceber o movimento do líquido que está em cima, e não aparece aqui em cima dessa membrana, que parece um chapeuzinho, né? Nas células ciliadas, aí tudo está rodeado de líquido. Esse líquido vai vibrar com a mesma frequência que o som está chegando ao ouvido. Então, essa membrana de baixo, chamada membrana basilar, ela vai ser jogada para cima e para baixo e vai movimentar esses cílios. E esse movimento dos cílios fazem com que entrem íons dentro dessas células ciliadas e vão produzir uma diferença elétrica que vão liberar substâncias chamadas neurotransmissores e que vão se ligar nesses fiozinhos amarelos aí, né, que formam o nervo, que são chamados os neurônios. E nesses neurônios, então, vão disparar estímulos elétricos, que vão percorrer o nervo e vão chegar até o cérebro. Então, o que fazem os receptores, sejam eles táteis, gustatórios, olfativos, visuais ou auditivos, eles transformam uma variação de energia, que no caso aí é uma energia mecânica, de deslocamento, em estímulos elétricos. O nosso sistema nervoso só reconhece estímulos elétricos, ou seja, energia elétrica. Tudo que chega no nosso organismo, seja dentro dele ou fora dele, para que o nosso sistema nervoso capte essas informações precisam ser transformadas em estímulos elétricos. Então é isso que fazem esses receptores auditivos. Transformam o movimento mecânico do líquido no interior da cóclea em estímulos elétricos. Slide número 5.
O slide número 5 aparece tudo isso que nós estávamos falando, né? Do lado esquerdo, de número 1, as ondas chegando ao canal auditivo, que passaram pela orelha, e chega no ouvido médio, que é o tímpano, essa membrana timpânica que aparece aí. Depois vem 3 ossículos, os menores ossos do organismo estão aqui, né? O martelo, pela ordem, né? O martelo, a bigorna e o estribo. E esse está, então, em ligação com a cóclea. Veja que aqui aparece já mais retorcida a cóclea, né? E essa número 4 ali é a membrana que vai vibrar. E o número 3 que tem ali é o líquido que tem. Então, as ondas sonoras representadas pelo número 1 vibram, os ossículos vibram na mesma frequência, eles existem ali que é para aumentar a pressão do ar, que é perdida, né, entre o tímpano e o estribo. Então, esses ossículos do ouvido médio, que estão cercados por ar, a função deles é aumentar, intensificar, aumentar essa pressão que é exercida nesses ossículos, para que essa pressão possa, então, deslocar o líquido que está aqui em cima, chamado endolinfa, que é o número 3 ali. Então, esse movimento líquido desloca a membrana e a membrana ativa os receptores. Continuando, vamos para o slide número 6. O slide número 6 está apresentando o movimento do líquido ali em cima, né? E a membrana basilar aqui embaixo com as células ciliadas. Então, todo o movimento que acontece lá em cima movimenta esses cílios aí. Então, vejam que algumas células numa região da membrana, os cílios estão deslocados para a direita e outra para a esquerda. Então, cada um dessas células ou desses receptores vai enviar impulsos elétricos para o cérebro e, de acordo com a região, o cérebro vai interpretando os sons graves ou agudos. Slide número 7. Vejam que está saindo de cada uma dessas regiões, né, ou de várias regiões da membrana basilar, neurônios. Esses são os neurônios, ó, que vão para núcleos. Cada núcleo aí está numa determinada ponto ou altura da via até chegar no cérebro lá em cima, né? Então, esses são os núcleos que estão no tronco cerebral. O último núcleo aqui está no tálamo. Então, tem neurônios fazendo ligações entre eles. Essas ligações são chamadas de sinapses, até chegar ao neurônio, então, levar esses estímulos elétricos até o cérebro. Então, vejam, chama-se uma distribuição tonotópica, ou seja, cada neurônio segue por a sua via, sem cruzamento, até o córtex cerebral. Então, esses neurônios que estão em cor vermelhas, quer dizer que eles estão tendo maior atividade, estão disparando maior número de estímulos elétricos para o cérebro, pois essas são as regiões onde essas ondas estão deformando a membrana com maior altura. Enquanto que esses outros, né, azulzinhos, a membrana não está sendo estimulada por nenhum som. Então, vejam, cada região tem uma distribuição de neurônios e esses neurônios vão para locais determinados no cérebro. Tem um aumento dessa parte do cérebro, né? Vocês podem ver que do lado esquerdo lá tem um número maior, a frequência é maior, né? É determinada em hertz, quer dizer, quantas ondas por segundo, e na direita um númerozinho bem menor. Então, na esquerda é os sons agudos e depois os médios e bem na direita os sons graves. Então, eles chegam, os impulsos elétricos chegam no cérebro nesta região e aí o cérebro é quem interpreta como som grave ou agudo. Slide número 8. Aqui no slide número 8 eu estou mostrando aí, né, o slide está mostrando, né, um neurônio, que é a célula nervosa, e um estímulo elétrico percorrendo essa célula nervosa. Eu falei para vocês que o nosso sistema nervoso só reconhece a linguagem de estímulos elétricos. Então, esse estímulo elétrico precisa ser gerado e ser conduzido por esse neurônio até o final dele.
Aqueles círculos que estão aparecendo bem na direita são outros neurônios que vão receber esses estímulos elétricos do primeiro neurônio. Vejam que o primeiro neurônio tem 3 ramificações. A ramificação do centro e a de baixo, os estímulos elétricos estão liberando uma substância química chamada neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai provocar a geração de novos estímulos elétricos nos neurônios seguintes. Então, essa informação do primeiro neurônio está passando através dos neurotransmissores para os outros neurônios. Só que a ramificação de cima, lá, não está liberando neurotransmissor, ou seja, essa informação vindo pelo primeiro neurônio não está sendo passada para o neurônio bem de cima, ou seja, esse encontro desses 2 neurônios que é chamado de sinapses, nesse local, essa sinapse está sendo inibida. Nós vamos falar ao longo do tempo, né, em inibição de locais. Inibição é isso, é quando as informações não passam pelos neurônios, então o cérebro não consegue perceber ou receber informações e nem passar essas informações. Tá certo? Então vamos agora falar um pouco da intensidade do som, que é os slides 9 e 10, e com isso nós vamos terminar essa primeira apresentação de hoje. Então, a intensidade do som, que é determinada pela altura da onda, ela é medida em decibéis. Decibel é o nome do cientista que organizou essa tabela logarítmica para determinar a intensidade do som. Então, diz no slide que a intensidade do som depende da amplitude ou da altura da onda sonora. Quanto maior a altura ou amplitude da onda, mais forte o sistema nervoso reconhece o som. Os limites audíveis para o homem é de 0 decibéis a 120 decibéis. 0 decibéis equivale a 10 na menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, é a intensidade da força que o ar exerce no tímpano para que o nosso sistema gere estímulos, um número de estímulos elétricos suficiente para o nosso cérebro perceber como som. Né? Então vejam, uma respiração normal produz cerca de uma intensidade do som de 10 decibéis. Um murmúrio a 5 metros de distância do ouvido que está recebendo esse som, o sistema nervoso percebe esse murmúrio a 5 metros e com uma intensidade de 30 decibéis. Uma conversa normal a 1 metro de distância entre a origem do som e o receptor do som varia de 45 a 90 decibéis, então tem em média 60 decibéis. O som de um tráfego pesado tem cerca de 70 decibéis. Um concerto de rock, como é usado amplificadores, né, ele chega a produzir 120 decibéis. Nessa intensidade de som, causa lesão nas células receptoras e, por isso, provoca dor. E a decolagem de um jato tem uma intensidade tão forte que chega a 150 decibéis. E que, é óbvio, também vai produzir destruição e dor. A dor é sentida sempre que há destruição de alguma célula. Energia suficiente para destruir uma célula do nosso corpo. E esse slide número 10, aparece ali, né, um instrumento bateria, que produz, eu coloquei aqui um instrumento musical, né, junto, e como vai surgir dúvida a respeito do instrumento, e eu vou ter que falar nesse instrumento à medida que nós vamos seguindo com o nosso seminário, eu já coloco aqui 90 decibéis, né. Esse Walkman, hoje não é mais chamado de Walkman, né? É fone de ouvido. Então, o fone de ouvido, como está encostado no nosso ouvido, ele tem uma intensidade de 110 decibéis. O que a ciência notou, né? Que um som com intensidade a partir de 90 decibéis, além de entrar esse som pelo ouvido, ele também é percebido por todo o organismo em forma de vibrações.
Então, além de um som com 90 decibéis ou mais, além de ser ouvido, ele é sentido pelo corpo. E essas mesmas vibrações que chegam ao ouvido fazem vibrar o nosso corpo. E aqui embaixo tem uma frasezinha dizendo assim, ó, um som acima de 80 decibéis, ele lesiona os cílios daquelas células receptoras. E um cílio lesionado, ele se reconstitui ao longo do tempo. Um som acima de 100 decibéis, então ele causa lesão aos receptores e por isso provoca dor. E os nossos receptores auditivos não são mais reconstituídos, não são mais recuperados. Então, por isso, não é que nós temos um limite auditivo de 80 decibéis, de um limite saudável, né, para nós escutarmos. Acima disso, pode ocasionar lesões. Então, com isso, nós terminamos a nossa primeira aula do seminário e no próximo nós veremos então quais os elementos que a música tem, como cada um desses elementos é percebido no sistema nervoso e qual é a função, ou seja, qual é o efeito de cada um desses elementos da música em nosso organismo. Nós vamos falar também dos instrumentos, tipos de instrumentos que produzem sons diferentes e como o nosso cérebro interpreta cada uma desses elementos da música. Então, até o nosso próximo encontro e que Deus guarde a cada um de nós.